Olá, pessoal. Então, vamos dar início aqui agora à nossa segunda apresentação do evento, que vai ser com o Dr. Haroldo Campos Velho e tem como título Neural Networks as a New Method for Data Simulation. Então, o professor Dr. Haroldo Campos Velho, ele possui graduação em Engenharia Química pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1983, mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nos anos de 1988 e 1992, respectivamente, e atualmente é consultor da FAPERGS, FAPDF e FAPESP. Ele é assessor ad hoc do CNPq e da CAPES, é pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e tem experiência na área de matemática aplicada e computação científica, atuando principalmente nos seguintes temas: problemas inversos, assimilação de dados, modelos de turbulência para a atmosfera e redes neurais artificiais e métodos numéricos. Então, professor, a palavra é sua e você tem 45 minutos para a apresentação e, posteriormente, faremos as perguntas. Agora está todo mundo me ouvindo, espero. Sim. Estamos te ouvindo. E já estão vendo aí o título da minha palestra, né? Sim, primeiro, está na tela de apresentação. Deixa eu agradecer aqui a organização desse workshop dos cursos de computação aplicada do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Essa é uma atividade aqui do curso de pós-graduação em computação aplicada do INPE, né, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e eu acho uma atividade muito importante, muito relevante. Eu quero agradecer aqui a organização do evento, né, nessa fase que a gente tem com essa pandemia, em que a gente está fazendo essa organização aqui usando os recursos da internet. Obrigado também pela disponibilizar toda essa infraestrutura, né, que está sendo transmitida também pelo YouTube. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre alguns interesses pessoais de pesquisa, que na minha apresentação já foi comentado: problemas inversos, modelagem de turbulência, assimilação de dados. E eu tenho agora uma cooperação com o Dr. Elcio Shigemori, que é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados do DCTA, que é a navegação autônoma de veículos aéreos, né? Os drones. E depois, então, eu entro no tema da minha palestra, que é a assimilação de dados por redes neurais. Primeiro, vou conceituar um pouco, falar um pouco sobre esses métodos e esse novo método que a gente está propondo, que é um grupo de pesquisa aqui do INPE, né? Então, vou falar um pouco sobre assimilação de dados, algumas dos nossos resultados em modelos de baixa ordem, que é o sistema caótico de Lorentz, equações de água rasa unidimensional. Depois eu vou pular um pouco aqui essa ordem, eu falei aqui circulação de oceano, mas eu vou deixar o oceano, talvez, se sobrar tempo, eu falo por último. E modelos de alta ordem, esses aqui são modelos de dinâmica da atmosfera, é um modelo SPEED, um modelo global da Universidade do Estado da Flórida, né, a Florida State University, e também esse modelo regional de dinâmica da atmosfera, com o NCAR, e depois quais são os resultados que a gente está trabalhando agora. Então, vamos começar. Aqui tem um exemplo, né, de problema inverso, que é o que a gente quer, por exemplo, detectar danos em estruturas. Então, um exemplo aqui é uma estrutura aeroespacial, a Estação Espacial Internacional, né, em que a gente atacou esse problema com uma metodologia de problema inverso, em que a gente resolve com um método híbrido, combinando um algoritmo genético epidêmico com um método variacional, né? Esse resultado foi
publicado nessa revista aí de Acta Astronáutica, né, em 2008, já faz algum tempinho, né? E outro problema, digamos assim, de interesse em sensoriamento remoto e oceanografia é a reconstrução tridimensional tomográfica da clorofila dos oceanos. Essa cor azul que a gente está vendo aqui, tem muitos até que chamam essa atividade de sensoriamento remoto por satélite de ocean color, ou seja, a cor do oceano, quer dizer, a gente extrair informações do oceano a partir de dados de satélite, dados de sensoriamento remoto, né? E um dos exemplos através da cor do oceano, que o satélite está monitorando, do que o satélite está registrando. E esse tom azul significa a incidência de clorofila, né? Então, como fazer isso? Bom, isso é um problema inverso, que a gente chama de ótica hidrológica, quer dizer, a transmissão da luz, transmissão e reflexão da luz dentro dos oceanos. Esse é um processo que a gente modela como processo radioativo. Esse é um típico problema inverso e nós utilizamos aqui, formulamos como um problema de otimização, e a solução ótima do problema é com esse método da colônia de formigas. Então, aqui tem um exemplo da reconstrução tridimensional, e a coisa vai indo bem até mais ou menos 20 metros ali. Quando a gente vai perdendo essa cor azul, significa que a gente está se afastando da solução verdadeira. Então, esse é um exemplo de uma reconstrução. Então, o que a gente está vendo aqui é uma espécie de imagem de satélite, e onde está bem reconstruído, a gente tem essa tonalidade azul. À medida que a gente vai perdendo essa tonalidade azul, a inversão passa a não ser tão boa. Então, até 20 metros é possível fazer uma reconstrução tomográfica. Isso permitiria um monitoramento da saúde do oceano por satélite. Essa é uma tecnologia desenvolvida, quer dizer, não é uma tecnologia, é uma metodologia, e que ainda está para ser implementada nos satélites atuais. Também a gente fez alguns resultados teóricos, como uma teoria geral de problemas inversos e a teoria da regularização. E nós fizemos aí um trabalho teórico, né, chamando a teoria unificada da regularização, que é pelo o princípio da máxima entropia não extensiva. E, de novo, isso aí já faz um tempinho, tem mais de 15 anos, e uma aplicação diferente desses métodos de regularização que eu mencionei, mostrei alguns resultados, né? Só mencionei os resultados, é a aplicação de redes neurais em problemas inversos. Isso, há uns 15 anos atrás, era uma atividade relativamente nova em ciência, e esse aqui é um resultado parcial da tese de doutorado aqui no curso de computação aplicada do Elcio Shigemori. Essa reconstrução de temperatura atmosférica usando redes neurais de base radial, que foi publicado nessa revista aí, o International Journal of Information and Communication Technology. Isso nos idos lá de 2006, né? E uma das coisas que a gente fez também, como esse resultado da tese do Elcio, é fazer essa programação, implementar essa rede neural que faz essa reconstrução através desses sistemas em hardware, né? Que é a FPGA, que é um hardware programável. O FPGA significa Field Programmable Gate Array. Então, esse arranjo de portas lógicas, né, permite que a gente configure para realizar, e nesse caso do Elcio, realizar uma tarefa, nesse caso do Elcio, foi configurado para ser uma rede neural artificial. Isso permite, então, que a gente faça radiômetros inteligentes, que ao invés de só medir radiância, ao invés de só medir radiância, por favor, coloquem entre aspas. Isso aí permite, então, extrair e gerar informações pós-processadas da radiância, extraindo a informação que a gente quer, seja perfil de temperatura, umidade ou gases minoritários da atmosfera, enfim, extrair informações, não só medindo a radiância, mas a partir da radiância gerando informações úteis. Isso eu chamei de radiômetros inteligentes ou sensores inteligentes que a gente pode embarcar no satélite.
Bom, a outra área de interesse é essa de turbulência atmosférica, né? Aqui eu estou copiando aqui do livro do Stuhl, né? Que, como vocês sabem, a atmosfera não é uma camada gasosa homogênea. Na verdade, o primeiro estrato aqui da atmosfera é essa, onde acontecem esses fenômenos da turbulência, e que tem aqui diferentes estágios termodinâmicos de formação. Durante o dia, chamada camada convectiva; durante a noite, tem essa camada noturna; e camada residual, que é essa camada convectiva que vai perdendo intensidade de turbulência e que se forma acima da camada noturna. Bom, então, durante vários anos da minha vida, aí, como pesquisador aqui do INPE, em colaboração, né, desenvolvemos métodos para representar a turbulência na camada limite atmosférica. E esse aqui, de 20 anos atrás, a gente fez uma descrição de como é que a gente pode modelar a turbulência em todas as condições de estabilidade, camada convectiva, camada estável, camada neutra da atmosfera, em problemas meteorológicos. E também nós fizemos uma contribuição que eu acho interessante e importante. Foi a primeira vez esse trabalho aqui, que foi publicado na Atmospheric Research, esse journal voltado para a meteorologia. Ele foi a primeira vez que brasileiros, cientistas brasileiros, né, atacaram o problema da turbulência dentro de nuvens. Então, outro problema é nessas camadas de transição. Como é que a gente faz a transição da camada noturna para a camada diurna? Então, esse é o crescimento da camada limite convectiva, e foi esse trabalho que foi até tema da tese de doutorado do André Beck Nunes, que é o primeiro autor desse artigo aqui, que fez o doutorado aqui no INPE, em meteorologia. Eu e o professor Satyamurthy fomos os orientadores do André nesse trabalho. Bom, aqui, eu comecei a pensar o seguinte: pô, em vez de usar essa física, será que eu não poderia representar essa intensidade da turbulência simplesmente usando dados, por exemplo, com uma metodologia de problemas inversos? Isso é o que a gente fez aqui, estimando, né, uma metodologia automática para estimar difusividade turbulenta a partir de dados experimentais. Isso foi publicado nessa revista de física italiana, né, Il Nuovo Cimento T. E aqui tem a gente quer calcular esse KYY e KZZ, que são os nossos coeficientes de turbulência. Então, a gente formula isso como problema inverso, né? E aqui vem a resposta mostrando que, de fato, né, dá para a gente fazer essa reconstrução dessa intensidade de turbulência, que é o que a gente está vendo aqui, a intensidade de turbulência em função da altura, né? A altura é o eixo vertical, e aqui a gente está tentando mostrar que dá para a gente, usando dados e processando esses dados, é possível obter informações referentes à física do problema. Bom, isso aqui, né, e essa questão dos dados é uma questão importante, porque isso cresce exponencialmente hoje em dia. Na palestra aqui do Rafael, do professor, do Dr. Rafael, aqui, que me antecedeu, ele falou sobre essa questão de mineração de dados e ciência dos dados. Bom, nos desafios, eu coloco isso como os desafios científicos desafio científico tomando o século XX como referência, né? Antes do século XX, a gente queria saber quais são as leis da natureza. No século XX, a gente chegou no século XX cheio de leis da natureza, mas essas leis matemáticas, da mecânica, do eletromagnetismo, né? da dinâmica de fluidos, era extremamente complicada. Então, a gente teve que usar, o pessoal do século XX usou o computador para a gente gerar soluções aproximadas, que a gente chama de produção de soluções numéricas, né, dessas equações. E um exemplo de uma conquista científica do século XX é a moderna previsão numérica do tempo, que aqui no Brasil é o CPTEC, aqui do INPE, que é o responsável para realizar a previsão numérica do tempo para a nação. E nesse século, né, no século XXI, o século que a gente está, parece que essa questão de ciência dos dados está ocupando uma regra central, não só na ciência, mas já começou a perfazer também outras áreas. Essas outras aplicações, né, a gente chama
talvez ao invés de ciência dos dados, de grande banco de dados, que o pessoal apelidou de Big Data, dados grandes. Muito bem. E aí vem a chamada quarto paradigma, né, que foi esse livro aqui, que é como é que de onde é que vem o conhecimento? O conhecimento vem da racionalidade. Essa é a escola filosófica racionalista. Não, o conhecimento vem da experiência. Essa é a escola empirista. Também escola filosófica mostrando onde é que vem o conhecimento. Depois, com a computação, pessoal, o terceiro paradigma é da simulação computacional, né? E o quarto paradigma é o seguinte, é a descoberta de ciência, quer dizer, descobrir, entender como é que a natureza e os processos funcionam a partir de descobertas científicas fazendo uso intensivo de dados. Esse é o chamado quarto paradigma, né, que vem se estabelecendo hoje em dia. Então, esses são uns dos desafios aqui do século, depois do século XX, agora no nosso século XXI, que é essa ciência dos dados, o data science, e eu coloquei aqui em vermelho, né, alguns exemplos de aplicação de data science em astrofísica, meteorologia, mineração de dados, radiação cósmica de fundo e assimilação de dados, que eu coloquei aqui em vermelho. Bom, o que é esse negócio de assimilação de dados? Bom, eu tenho um sistema de observação, aqui tem um exemplo bem à esquerda da tela de vocês, né? Satélites, radar meteorológicos, balões atmosféricos, estações de superfície, dados coletados por aviões, navios e essas outras que vão coletando, nos ajudam a coletar dados. Hoje a gente coleta dados, inclusive pelos celulares, né? Se as pessoas estiverem dispostas. Todos esses dados são jogados num computador, e esses dados são combinados com a previsão a previsão prévia do modelo matemático que reside nesse computador, que faz, por exemplo, a simulação da dinâmica da atmosfera. A gente vai unir esses dados computacionais do modelo com esses dados de observação. Essa combinação de dados é o que a gente chama de processo de assimilação. Feito, então, esse processo de assimilação, a gente tem as condições iniciais para fazer a próxima previsão. E depois que é feita a previsão, essa previsão, então, é visualizada, é analisada por um operador, que a gente chama de previsor, e ele que vai fazer o boletim, que vai, então, expedir essa informação para a sociedade. E aqui tem algo que certamente vai chocar vocês. Por que esse gráfico que eu estou mostrando, ele nos choca? Ele nos choca, esse aqui é uns resultados sobre a capacidade de previsão, o quanto a média de acertos da previsão. Isso foi um resultado produzido pelo Centro Europeu de Previsão de Tempo, que fica localizado na cidade de Reading, na Inglaterra. E o que vocês estão vendo aqui, né, em azul, é a capacidade de previsão dos anos 80 até mais ou menos o ano 2005, para o hemisfério norte. Em azul aqui a capacidade de previsão de tempo desse modelo de dinâmica da atmosfera do Centro Europeu. Em azul, a capacidade de previsão de até 3 dias. Em vermelho, a capacidade de previsão em até 5 dias. E em verde, a capacidade de previsão em até 7 dias. Então, vocês estão notando aqui, né, que na década de 80, aqui tem duas curvas aqui. Nessa curva aqui em azul, né, essa curva aqui que está por cima aqui dessa faixa azul, isso significa a capacidade de previsão do modelo do Centro Europeu para o hemisfério norte. E na parte de baixo, a capacidade de previsão do modelo para o hemisfério sul. Nota que no hemisfério sul, aqui nos anos 80, tinha uma capacidade de previsão em torno de 70%, enquanto que a capacidade de previsão para o hemisfério norte era de aproximadamente 85% de acerto. Então, tinha uma diferença de 15% de acerto para uma previsão de até 3 dias, usando o mesmo modelo,
com a mesma resolução, no mesmo computador, mas com capacidade de previsão, com capacidade de acerto diferentes. Isso eu acho que talvez tenha chocado vocês. Depois que a gente começa a olhar, assim, poxa, como isso acontece? Bom, por que se a gente está usando o mesmo modelo, no mesmo computador, com a mesma resolução para os dois hemisférios, por que o hemisfério norte o pessoal consegue uma capacidade de previsão muito melhor do que para o hemisfério sul? A razão é simples. Havia muito mais dados, na década de 80, coletados no hemisfério norte do que no hemisfério sul. E isso, então, garante, né, uma melhor representatividade do estado da atmosfera, a condição inicial, para a gente começar a fazer a previsão, que quanto melhor é a minha condição inicial, quanto eu melhor descrevo o estado da atmosfera, melhor é a minha previsão. Isso é chamado de uma dependência da condição inicial. Então, vocês estão vendo aqui, né, essa diferença, essa discrepância. Muito bem. Então, o que a gente está vendo também é que, à medida que o tempo vai passando, esse hiato, esse gap, essa diferença de capacidade de previsão vai diminuindo com o tempo. Até que aqui no final, a partir do ano 2000, praticamente essa diferença para a capacidade de previsão de 3, de 5 e de 7 dias começa a diminuir. Por quê? A razão é que a gente começou a ter melhores informações sobre toda a atmosfera. E qual foi a grande diferença? É quando a gente começou a ter mais informações de satélites. Por isso é que a tecnologia espacial é fundamental para a gente ter uma boa previsão de tempo. Perder essa infraestrutura, essa capacidade de observar a dinâmica da atmosfera e os constituintes da atmosfera vai nos levar de volta aos anos 80, quando a gente tinha uma capacidade mais ou menos razoável de fazer uma previsão por métodos numéricos de até 3 dias. Nota aqui, por exemplo, o hemisfério sul, aqui a previsão nos anos 80, para 5 dias, era, por exemplo, vai chover ou não? Joga uma moeda, é 50% de acerto. Se der cara, chove. Se der coroa, não chove. É mais ou menos isso, era a capacidade de previsão para 5 dias para o hemisfério sul na década de 80. Olha que teve aqui uma grande melhora. Essa grande melhora, depois teve um artigo aqui publicado na Science, né, que eles dizem o seguinte: a revolução silenciosa, the quiet revolution, da previsão numérica do tempo. Então, eles refazem essa capacidade de previsão, e aqui vocês já estão vendo em cinza, né? Em cinza é o que eles chamam de previsão estendida, que é o que eles já estão fazendo, inclusive o CPTEC, que é a capacidade de previsão dos modelos para até 15 dias. Bom, então, como é que a gente combina esses dados de observação com dados do modelo? Existem métodos que a gente chama de métodos de assimilação de dados. Esses métodos de assimilação de dados, né, tem vários aí que começaram a ser desenvolvidos ao longo da história, como a relaxação newtoniana, ou então conhecido como nudging, né, em algumas literatura especializada, a interpolação óptica ou interpolação estatística, filtro de Kalman, método variacional, tridimensional e quadridimensional, e também os novos métodos para assimilação de dados, que são o método do filtro de Kalman por ensemble, o filtro de partículas e redes neurais artificiais. Esqueci de comentar aqui que também a gente pode combinar, por exemplo, hoje em dia o pessoal está combinando o filtro de Kalman por ensemble com o método variacional. Isso eles chamam de método híbrido. Bom, e esse último caso aqui, que é redes neurais artificiais, essa foi uma proposta que surgiu aqui do laboratório de computação, do meu grupo de pesquisa, né? E eu vou comentar os nossos resultados que a gente tem realizado daqui em diante. Bom, esse método de relaxação newtoniana é o que a gente está vendo aqui, né? Eu tenho
uma equação diferencial que eu tenho que resolver numericamente. Então, aqui a gente vai usar um dos métodos, por exemplo, eu sou um professor de métodos numéricos, quem é aluno aqui do método numérico vai reconhecer facilmente que aqui a gente está lidando com aquele método que a gente chama de leapfrog, o método do salto do sapo, em que a gente integra essa equação aqui, né? E o que a gente vai colocar aqui é uma forçante, que é a diferença entre a previsão e a observação. E esse gama aqui é o chamado coeficiente de Nudging, que é um parâmetro que a gente ajusta para incorporar as observações no modelo. Então, esse é o método mais antigo, né? E, casualmente, vocês sabem que aqui o INPE, além de fazer previsão de tempo, além de fazer satélites, né? Além de fazer observação da Terra, além de fazer monitoramento de biomas, o INPE também tem uma nova atividade que é dedicada a clima espacial, ou, né, em inglês, Space Weather. Muito bem. E uma das coisas que a gente quer fazer é como é que é a concentração eletrônica aqui para a América do Sul. A gente faz, na verdade, para o globo todo, mas também faz especialmente com maior resolução sobre a América do Sul. Isto é mais ou menos o que os meteorologistas faziam com a dinâmica da troposfera para fazer a previsão numérica do tempo. Então, aqui a gente quer fazer a previsão da dinâmica da ionosfera para, por exemplo, prever qual é a concentração eletrônica da ionosfera. Bom, então isso é feito ali, essa parte de ciência espacial, como vocês sabem, eu tenho atividade solar é propagada pela heliosfera, que vai ter um impacto na magnetosfera, e isso também vai dar uma certa perturbação na ionosfera. Muito bem, então vem essas ondas ionizantes, né? E devido ao magnetismo terrestre, se precipita essas partículas ionizantes, né, aqui nos polos do nosso planeta. Seja no Polo Sul, na Antártica, aqui, como vocês estão vendo, uma aurora se formando aqui no entorno do hemisfério sul, e também no hemisfério norte, né? Como mora mais gente, a gente tem muito mais relato do hemisfério norte, porque mora gente lá. Na Antártica só tem cientistas que vão e vêm, nem são moradores permanentes lá. Só mora permanentemente gente perto aí no hemisfério norte. Então tem essas auroras, né? A gente consegue reproduzir esse fenômeno em laboratório, né? Mas e a ionosfera? Bom, essa ionosfera foi pensada pelo matemático alemão Carl Friedrich Gauss, mas foi esse inglês aqui, Oliver Heaviside. O Heaviside, ele propôs, né, se existe sol, o sol está batendo, está gerando energia e está ionizando parte da atmosfera. Se a gente tem uma parte ionizada da atmosfera, eu posso usar isso como reflexão, porque a onda eletromagnética encontra uma camada, uma superfície condutora e reflete. E assim eu posso ter um sistema global de comunicações emitindo uma onda eletromagnética que vai ser refletida, daí eu reemito. Então, eu tenho uma capacidade se eu tiver uma capacidade de recepção e transmissão, eu tenho um sistema global. Isso foi, então, pensado por ele, né, em 1902, e, de fato, Edward Appleton provou que a ionosfera, de fato, existe em 1924, e, por causa disso, recebeu um prêmio Nobel de Física em 1947. Muito bem. E a ionosfera tem essas coisas de bolhas ionosféricas, como acontece aqui na zona equatorial, na zona tropical, e esses outros efeitos, o efeito de ionização no equador magnético, onde então vocês estão vendo ali, né, à direita, o átomo de oxigênio ionizado e formando então no hemisfério norte magnético e no hemisfério sul magnético essa concentração de íons de oxigênio aqui sobre o nosso planeta.
Bom, isso também, assim como os meteorologistas fazem, dá para a gente fazer essa previsão, e isso é operacional aqui no INPE, e há alguns anos atrás, né, a gente publicou como é que a gente faz isso operacionalmente aqui no INPE, né, que a gente chamou de a operação da dinâmica da ionosfera operacional no Programa Brasileiro de Clima Espacial. Então, vocês estão vendo aqui, acima, né, a parte de cima, é a nossa previsão para março de 2011 e abaixo são as observações. Isso para março, para junho e para dezembro. Aumenta a intensidade da concentração, porque aí a gente já está começando o verão, então vai ter mais concentração eletrônica. E o nosso modelo consegue capturar esse tipo de comportamento. Não é a 8ª maravilha do mundo, mas tanto quanto eu sei, é o único centro no hemisfério sul que realiza previsão operacional da dinâmica da ionosfera diariamente. Bom, outros métodos, né, que são os métodos do filtro de Kalman, esse aqui é um ciclo de assimilação de dados usando o filtro de Kalman, e como vocês devem estar lembrados, quem não se lembra ou não conhece o filtro de Kalman, então uma das coisas que a gente faz faz a previsão. Dessa previsão a gente vai depois unir aqui com dados de observação, mas antes de unir com dados de observação, aparece aqui uma matriz de covariância do erro de modelagem. E essa matriz de covariância do erro de modelagem é a fonte de pesquisa em filtro de Kalman. Existem vários métodos para a gente fazer isso. A gente pode fazer com o filtro de Kalman para problemas lineares e problemas não lineares. Problemas não lineares a gente usa a versão que a gente chama de filtro de Kalman estendido. E uma maneira da gente estimar essa matriz de covariância é através do filtro de Kalman adaptativo, né? E esse foi o que a gente usou para fazer a assimilação de dados, e foi a minha inauguração aí junto com Alexandre Novosad. Esse foi um resultado parcial da tese do Alexandre Novosad aqui na computação aplicada, e isso começou essa minha pesquisa, né, foram os primeiros resultados em assimilação de dados, usando aqui uma nova metodologia para filtro de Kalman. E, bom, aqui, lembrando só que todos esses trabalhos que eu estou mostrando é através de computador, né, que veio, por exemplo, começou lá com Colossus, na Inglaterra, que foi utilizado para decodificação da máquina Enigma, né, dos nazistas durante a Segunda Guerra pelos ingleses. E os americanos também desenvolveram o ENIAC, o primeiro computador eletrônico programável, né, geral. E o ENIAC foi substituído pelo EDVAC, e no EDVAC tem essa descrição detalhada nesse relatório de um dos maiores matemáticos do século XX, que é o John von Neumann. Graças a esse relatório é que hoje a gente chama de arquitetura von Neumann. Estava tão bem descrito, né, que o pessoal dizia, não, o computador de acordo com a arquitetura do relatório do von Neumann, do report do von Neumann. Aí pegou a arquitetura von Neumann. Então, esse aqui, para quem não conhece, esse matemático de origem húngara e que fez carreira, né, nos Estados Unidos, mas também quem trabalhou naquele projeto Colossus, foi o matemático inglês Alan Turing. E ele publicou um artigo nessa revista Minds, de psicologia e filosofia, e o título do artigo dele era Computing Machinery and Intelligence, ou seja, máquinas de computação e inteligência. E no primeiro título, né, da primeira seção desse artigo é chamado de Jogo da Imitação. E diz o Turing, eu proponho considerar a questão, as máquinas podem pensar? Bom, esse paper dá início ao que a gente hoje chama de inteligência artificial. Então, o Turing é conhecido como esse negócio, as máquinas podem pensar, ele gerou o teste de Turing, esse teste de Turing foi parar em filmes de ficção científica, como esse Caçador de Androides, né, um filme que ficou bem conhecido, e tem um filme do próprio Alan Turing, né? Bom, mas então, nesse artigo aqui, que eu quero, esse relatório do von Neumann, ele mencionou o uso de inteligência artificial e redes neurais.
Então, aí a gente começou a pensar, bom, vamos usar redes neurais para fazer assimilação de dados. Como a rede neural é treinada para fazer alguma coisa, ela é capaz de emular algum comportamento, então vamos configurar uma rede neural para emular um filtro de calma. Esse foi um primeiro resultado aqui da tese do Fabrício, né? Que é redes neurais recorrentes, publicada aqui na Revista Brasileira de Meteorologia. Ele resolveu esse problema, essa dinâmica caótica do Lorentz, né? Usando tanto rede perceptron de múltiplas camadas, como redes recorrentes, rede de Elman e redes de Euler. Bom, o Fabrício também pegou essa parte de clima espacial, né, que são 3 ondas acopladas da dinâmica solar e que isso tem impacto na Terra. Então, esse acoplamento não linear de ondas, ele pode ser, a gente tem que fazer, isso foi um trabalho do Abraão Chian e do Érico Rempel. O Érico também fez o doutorado aqui no INPE, o Fabrício, o Alexandre Novosad é pesquisador do INPE, mas ele está na regional do INPE de Natal, né, em Rio Grande do Norte, e o Fabrício, ele é hoje diretor do Instituto, né, ele é professor do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas, e, bom, o Érico é professor do ITA, então esse aqui foi um trabalho junto com o Érico e o Fabrício, né? O Érico era orientando, um dos orientadores do Érico era o professor Abraão Chian, e o Abraão dizia para mim, a gente pode fazer isso, porque a gente tem observações a cada minuto, coisa desse tipo, de olha, se tu não tratar o teu problema, tu vai destruir essa tua capacidade de previsão a cada minuto. E é preciso fazer assimilação de dados. Então, foi dessa cooperação aqui, com o Abraão Chian, o Érico Rempel, eu e o Fabrício, a gente fez esse artigo aqui, né, que está dizendo o seguinte, redes neurais em assimilação de auroras. Né? E o Fabrício, depois, ele trabalhou na pesquisa, né? Continuou num trabalho similar em que o Alexandre também tinha trabalhado, que é um modelo de água rasa unidimensional, e um dos resultados que ele publicou foi novas abordagens para aplicar rede neural em modelo de dinâmica não linear. Esse modelo de dinâmica não linear, aqui tem umas equações da água rasa unidimensional, e aqui é o seguinte, à esquerda, se a gente não usa nenhuma assimilação, e à direita, com o dado assimilado, usando um esquema de assimilação. Então, dá para ver que aquelas imensas oscilações, que são previsões errôneas, né, são substituídas por essa, em preto, tá a dinâmica verdadeira, e em vermelha é a dinâmica simulada. Muito bem. Então, esse aqui, a assimilação de dados, é um processo de dois passos. Um primeiro passo é a previsão e outro passo é a análise. A análise é quando a gente vai calcular a condição inicial apropriada. Como eu falei, tem o filtro de Kalman, mas além do filtro de Kalman, tem esses métodos variacionais em que eu tenho que minimizar uma função custo. Né? Essa primeira parte aqui é o que a gente chama de uma espécie de regularização, como a gente chamaria em problema inverso. Na verdade, a assimilação de dados é um problema inverso, é um problema de estimação de condição inicial. E isso aqui, essa expressão, esse funcional aqui que eu tenho que minimizar, isso é chamado, né, em problema inverso, essa primeira parte de regularização, e a segunda parte é uma aderência do meu modelo matemático com as observações. Aquele X, Ozinho, significa as observações, e aquele X é proveniente do meu modelo matemático. Então, eu quero minimizar essa expressão, que a primeira parte é simplesmente o meu modelo contra uma certa referência. E a segunda parte é eu tentando fazer uma aderência do modelo com as observações. Quem minimiza isso é o que a gente acha a nossa condição inicial calculada a partir de dados de observações e a partir de dados da previsão anterior. Então, esse é o método variacional para assimilação de dados. Bom, a Elaine Furtado, hoje ela é professora da Universidade Federal do Oeste do Pará.
a Elaine fez o doutorado, o mestrado e o doutorado dela na computação, e um dos trabalhos dela foi redes neurais para emular o método variacional em dinâmica não linear para assimilação de dados. Outro método que eu falei aqui, filtro de partículas, também dá para a gente aplicar em assimilação de dados, e também é possível emular esse método com redes neurais. Então, tem filtro adaptativo, que é uma melhoria aí nesse filtro de partículas, né? A gente pode até dar um formalismo, mas o que é interessante aqui é o seguinte: à esquerda de vocês, essa parte de cima, são os erros da assimilação de dados com filtro de Kalman. À direita é a rede neural, os erros da rede neural para assimilação de dados, emulando o filtro de Kalman. Vocês veem que o erro, né, ele não se perde, é até um pouco melhor o erro aqui que a gente está refazendo com redes neurais. E aqui o filtro de partícula para assimilação de dados e uma rede neural emulando o filtro de partículas. E por último, bem embaixo aqui, que é a assimilação de dados, né, para assimilação de dados com o método variacional e o filtro e a rede neural emulando o método variacional. Então, como a gente queria usar esse método, né, as redes neurais, então a gente desenvolveu uma metodologia de como é que a gente pode configurar de forma automática as redes neurais artificiais. Então, a gente formula isso como problema de otimização, e a solução ótima, essa aqui é o nosso, eu quero achar o arranjo, né, de rede neural, a configuração de rede neural, que minimiza o erro de treinamento, minimiza o erro de generalização e, ao mesmo tempo, tenha a rede mais simples possível, o menor número de neurônios e com a maior taxa, a mais rápida taxa de convergência possível. Isso que a gente chama de rede mais simples possível. Então, esse problema de otimização aqui é resolvido por esse método de colisão de múltiplas partículas, né, que foi parte do resultado de doutorado do Eduardo Luz. O Eduardo hoje é pesquisador do CIMADEM, aqui em São José dos Campos, e ele fez o mestrado e o doutorado dele foi aqui no curso de computação aplicada. Bom, é só para mostrar que esse resultado, quer dizer, tem a versão padrão, que é o algoritmo de colisão de partículas, e o algoritmo de colisão de múltiplas partículas, em que a gente mostra que no Rosenbrock, essa função aqui, os dois métodos se dão bem, mas quando chega, por exemplo, na função de Griervanck, só o MPCA, o PCA já não consegue mais se achar e o MPCA continua achando, tendo uma boa resposta para o mínimo dessa função. Bom, então vamos às aplicações dessas redes neurais autoconfiguradas. Por exemplo, previsão de clima. Esse foi o trabalho de doutorado da Juliana Nock, em que eu tenho uma estação, que está mostrada aqui em amarelo, e eu quero fazer a previsão da precipitação para a próxima estação, por exemplo, para o inverno. Então, ela publicou isso aí recentemente, o último trabalho que ela publicou foi nessa revista, né, do Peer and Applied Geophysics, essas duas aplicações de geociência com arquitetura ótima de redes neurais. Então, ela fez a previsão de clima aqui para o Nordeste, aqui vocês estão vendo as observações e a previsão. A observação bem à esquerda e a previsão aqui no meio, né? E como vocês veem, o resultado é bem interessante. Bom, e a assimilação de dados, né? Que aqui a gente vai tratar de um problema em 3 dimensões, né? Que eu já estou quase aqui na hora de terminar, eu vou tomar mais uns 4 minutos de vocês, né? Em previsão de tempo, a gente tem que resolver esse problema para a atmosfera. E a nossa ideia é, como eu disse, né, o processo de assimilação, a gente vai combinar dados de observação com dados do modelo. E o que a gente quer fazer é usar redes neurais para calcular essa condição inicial para fazer a previsão de tempo. E o que nos motivou é que tem um crescimento exponencial. Nós estamos vivendo num mundo exponencial de dados. E isso é uma das razões que justifica a questão de preparar a arquitetura de computadores, algoritmos para essa era do Big Data, essa era de grandes volumes de dados. Isso também acontece em meteorologia. Então, uma das coisas que o pessoal faz de aplicação de assimilação de dados é o método do filtro de Kalman por ensemble, o método filtro de Kalman por conjunto. Então, esse aqui é o nosso problema, né? E eles querem resolver, estimar esse erro de modelagem, essa matriz de covariância do erro de modelagem, por esse método, fazendo, né, várias simulações
e essa simulação gera, então, um conjunto de previsões, e esse conjunto de previsões, a partir desse conjunto, a gente calcula essa matriz de covariância. E a gente usou o modelo SPEED, que é um modelo espectral 3D. O modelo espectral 3D é usado, por exemplo, pela atmosfera, mas aqui pelo CPTEC, mas aqui o modelo global do CPTEC, mas aqui a gente está usando uma parametrização muito simplificada. A parametrização significa a física do problema. Turbulência, radiação, formação de nuvens, tudo isso é muito simplificado nesse modelo. E a Rosângela Sintra, ela fez o mestrado e o doutorado aqui na CAP também. Todos esse pessoal trabalhou comigo aí durante os seus cursos de mestrado e doutorado. E tem o capítulo 14, né, assimilação de dados de modelo de circulação geral, que é do modelo SPEED, está publicado como um capítulo desse livro aí de aplicações avançadas de redes neurais artificiais. Então, esse aqui é o conjunto de equações matemáticas que a gente tem que resolver. E o que a gente tem aqui que é o seguinte: à esquerda é o mapa de temperatura quando a gente estima, né, a análise, né, realizando a assimilação de dados pelo filtro de Kalman por conjuntos. E à direita é o mapa de temperatura quando vocês usam o método de assimilação de dados por redes neurais. E a verdade está aqui embaixo. Vocês veem que esses mapas de temperatura são muito similares. É tudo muito similar, mas há uma diferença brutal. E a diferença é o tempo de execução. O tempo de execução com o método Local Ensemble Transform Kalman Filter, esse método filtro de Kalman por ensemble, demora 4 horas e 20 minutos. Enquanto que usando redes neurais é menos de 3 minutos. A rede neural aqui ela é 95 vezes mais rápida do que o método tradicional. A gente também pode aplicar para esses outros métodos, por exemplo, como o modelo global da Universidade da Flórida, né? Em que esse modelo, sim, é muito perto do que tem aqui o modelo do CPTEC, que é um modelo espectral, tridimensional, com todas essas parametrizações bem descritas, né? E aqui vocês também vão ver, né, umidade específica, pressão de superfície, quer dizer, tanto pelo método do filtro de Kalman por conjunto, o Ensemble Kalman Filter, como o método de redes neurais, emulando o Ensemble Kalman Filter, as soluções são muito parecidas. Mas o que acontece é o seguinte: a rede neural, para realizar todo esse ciclo de assimilação, demorou menos de meia hora. E para fazer esse experimento numérico, usando o método de assimilação do filtro de Kalman por ensemble, demorou 27 horas. 27 horas contra 30 minutos. Ou seja, aqui a rede neural foi 55 vezes mais rápida do que o método do filtro de Kalman por ensemble. É essa a motivação que está nos levando a estudar esses métodos com redes neurais artificiais. Tem também a previsão por ensemble, no fundo, como a gente faz um conjunto de previsões, e aqui vocês estão vendo o seguinte: previsões para 3 dias, 5 dias e 7 dias. E à medida que a previsão vai indo, ela vai, aqui a gente tem zonas em que está tudo, esses conjuntos de previsões colapsam, né? São muito agrupados, e isso então é uma região de alta confiabilidade na nossa previsão. Mas onde esse aqui é chamado de gráfico espaguete, né? Então, onde essas previsões se espalham, aqui eu tenho uma região de alta variância ou então de baixa previsibilidade. Bom, e aí a gente pode calcular um intervalo de confiança da nossa previsão, e a Rosângela fez aí em 2018 como é que a gente pode fazer isso usando a previsão por ensemble, assimilando dados com redes neurais artificiais. E, de novo, vocês vão ver o Local Ensemble Kalman Filter, né? E a rede neural produzindo resultados muito similares na previsão por ensemble. E é claro, né, à medida que eu vou expandindo a minha capacidade de previsão, eu vou perdendo, né, a minha previsão vai ficando cada vez pior, como a gente já sabe que a qualidade da previsão, à medida que eu vou estendendo o tempo de previsão, ele vai se perdendo. Ou seja, a minha confiança na previsão vai diminuindo. Bom, a última coisa que eu vou mencionar para vocês é a tese de doutorado do Vinícius, né? Do Vinícius Albuquerque de Almeida, que ele faz o doutorado dele na COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu e o professor Gutenberg, o professor Nelson
da COP, o professor Gutenberg é professor do Departamento de Meteorologia. Então, ele está fazendo esse resultado com o WRF, que é um modelo desenvolvido pelo NCAR, o National Center for Atmospheric Research, nos Estados Unidos, em Boulder. Bom, então agora ele está vinculado, concentrado aqui para fazer previsão de tempo muito localizada, que é para os aeroportos aqui do Rio de Janeiro. Então, a previsão aqui com o método variacional tridimensional contra a rede neural. Que quando a diferença vai ser, quer dizer, os resultados serão idênticos, né? Se a gente tem essa capacidade de previsão, essa capacidade de assimilação de dados, exatamente ali na diagonal desse gráfico. E aqui dá para ver o seguinte, no final, aqui bem abaixo e à direita, vocês estão vendo o seguinte, a diferença entre a assimilação do método variacional contra o método de filtro das redes neurais. E vocês vão vendo que é zero em toda parte, ou seja, a rede neural faz um bom trabalho de assimilação. Aqui é só para mostrar, né? Se a gente não usa método nenhum, essa aqui é a diferença. Olhem particularmente abaixo de 10, aqui de 10 quilômetros, né? Vocês veem que a diferença entre a previsão e a observação é grande. Quando a gente usa assimilação, essa diferença diminui, só botar um do lado do outro, né? E à medida que a gente refaz essa treina, né, com redes neurais, aqui a gente dois tipos de redes neurais, uma é usando o pacote Weka e o outro é usando o TensorFlow, que é o método de Deep Learning de redes neurais, e está disponível no pacote na linguagem Python, né? Então, aqui vocês estão vendo essas diferenças e os novos resultados que a gente espera aplicar para o método global do CPTEC no INPE e aqui uma cooperação com o LNCC, usando esse modelo de previsão ambiental operacional do CPTEC. A verdade é o seguinte, o CPTEC foi pioneiro na previsão operacional para o mundo. Eu acho que essa é a grande contribuição brasileira para os centros operacionais de previsão de tempo. E também, né, a gente vai formular aqui para o WRF, né, e é uma cooperação entre as universidades, além daqui do nosso laboratório, da Universidade Federal de Pelotas, do Instituto Federal de Bagé, da Universidade Federal do Oeste do Pará e do Laboratório Nacional de Computação Científica. Eu vou parar por aqui, tem mais coisa para falar, simulação de dados em oceano, aqui tem o modelo de água rasa, né, que a gente pode ver aqui que a gente conseguiu emular o método variacional, implementando a rede neural em FPGA, que é um dispositivo de hardware. Isso foi parte da tese do Elcio e também a tese de doutorado da Sabrina, aqui na computação. Enfim, mas eu vou deixar esses detalhes técnicos aqui, talvez para as perguntas, né? Só para mostrando que tem bastante coisa para fazer. Talvez aqui esse negócio da FPGA, que a gente é uma coisa interessante. E eu quero agradecer, passei um pouquinho do tempo, vocês me desculpem, mas estou à disposição aqui para a pergunta de vocês. Muito obrigado por ter me acompanhado aqui durante essa palestra. Oi, professor. Muito obrigado pela palestra. Realmente foi muito boa mesmo. Então, esse pequeno tempo de 5 minutos excedido aí não foi nada em comparação à excelente apresentação que o senhor fez. Então, vamos aqui para as perguntas. Temos algumas aqui. Tem bastante, na verdade. Tem algumas aqui que elas estão bem associadas, que é do Gabriel Ferrari, que faz física na UEMASU, a do Rafael Marinho também, que faz mestrado na CAP, também está bem relacionada, e a da Jales Bussier, que faz engenharia ambiental na UNB. A do Gabriel é a seguinte: como pode avaliar a qualidade dos dados para alguma previsão? E nesse mesmo sentido, a do Rafael é o seguinte: é melhor possuir um pequeno volume de dados de boa qualidade, adequadamente representativos, ou um grande volume de dados de média qualidade? E o do Jales: quais os principais desafios relacionados à assimilação de dados em modelos preditivos? São meio que 3 perguntas associadas. Vamos começar. É que eu não falei aqui, na verdade, assimilação de dados é um processo de vários passos. O primeiro passo é o seguinte: será que o dado de observação é de boa qualidade? Então, essa é feita uma pré-análise da qualidade do dado.
Porque se eu estou pegando dado ruim, por exemplo, de um sensor descalibrado, então esse dado, ao invés de melhorar a minha capacidade de previsão, ele vai degradar a previsão. Então eu tenho que remover esse dado que não é bom. Então essa é uma primeira fase que a gente tem, é a fase de avaliação da qualidade do dado. E o seguinte, né? E o dado, se o dado é bom, mas nem tão, por exemplo, dados de dois diferentes sensores que estão os dois medindo a temperatura, mas um sensor é mais preciso do que o outro. Então a gente leva os dois em consideração. Só que a gente pondera essa melhoria, né, através a gente pondera isso leva em conta a precisão do instrumento. Mas os dois instrumentos serão levados em consideração. Bom, então a gente vai assimilar tudo. E esse é um problema. A gente quer assimilar tudo, mas a gente não consegue. Por quê? Porque hoje a quantidade de dados é tão grande que a nossa capacidade de processamento desses dados no tempo operacional de realizar a previsão, não dá para assimilar tudo. Então, a gente tem que pegar dados representativos. Antigamente, o pessoal chamava isso de superobservação. O que é superobservação? A superobservação era uma média. Eu pego lá uma região, daquela região, sei lá, eu tenho 1000 dados. Daquilo ali eu vou tirar uma média e vou trabalhar só com, em vez de 1000, 100 dados. Então, de cada 10 eu faço uma média de 1. E por que eles fazem isso? Que é para diminuir a dimensão dos dados de observação sem perder muito a representatividade. Então, esse era um problema. Mas por que eles fazem isso? Porque a capacidade de computadores e algoritmos não permite, além disso, que a gente tem que terminar, fazer todo o processamento, não só de descobrir, fazer a assimilação de dados, determinar a condição inicial, resolver as equações e depois gerar os dados para que o previsor faça o boletim dele. Todo esse processo tem que demorar 2 horas. Então, eu tenho que ter capacidade de previsão, capacidade de processamento. E o problema é que a capacidade de processamento com os algoritmos e computador que a gente tem hoje não dá para trabalhar com todos os dados disponíveis. Então, a gente dá um jeitinho. Para evitar o jeitinho, é que eu estou propondo mudar a metodologia de assimilação de dados baseada em redes neurais, como a gente viu lá, em que a gente passa, por exemplo, de 2 horas e 40 minutos para menos de 3 minutos, sem perda da qualidade. Isto que é a proposta aqui que a gente está fazendo com essa nova metodologia, com esse novo algoritmo baseado em redes neurais artificiais. Então, respondendo a pergunta lá sobre o que a gente pode fazer, né? Então, e a outra pergunta era sobre? Quais os principais desafios relacionados à assimilação de dados? Bom, eu falei de um desafio, né? Quer dizer, como é que a gente trabalha essa massa de dados? Na verdade, é o seguinte, esse é o problema da meteorologia operacional. A pergunta é sobre a qualidade dos dados. É melhor ter uma quantidade grande de dados? Não, aí é o seguinte, a ideia é pegar todos os dados e a gente vai ponderar, quer dizer, como é que a gente assimila esse dado? Bom, esse dado tem um peso associado. Esse peso é a capacidade, qual é a precisão do instrumento. Quanto mais preciso o instrumento, melhor, mais peso ele vai ter. Tá. Agora, quais são os desafios da assimilação de dados? O grande desafio da assimilação de dados é como realizar essa fusão de dados de observação com dados do modelo, usando todos os dados disponíveis, no menor tempo possível, sem perder informação, sem perder qualidade. E é por isso que eu estou propondo, aqui nesse grupo aqui que surgiu do Brasil, essa nova metodologia baseada em redes neurais artificiais. E uma das coisas que eu mencionei aqui, mas que não falei, nem mencionei, na verdade, que era o seguinte, eu não sei se estão vendo a minha tela, sim, que é a previsão aqui em dinâmica de oceano, fazendo uma assimilação de dados, pelo software, que dá aqui 120 mil, mais ou menos, microsegundos, e com a FPGA deu quase o dobro, deu 210 microsegundos. Então, a gente for usar a FPGA, se ferrou, mais ou menos. O que acontece é o seguinte, né?
transferir dados da CPU para a FPGA demorou 180 mil microsegundos. Transferir dados da FPGA para a CPU demorou, sei lá, quase 10 mil microsegundos. Mas o que a CPU demorava 120 mil microsegundos para processar, o processamento na FPGA é 2 microsegundos. Então, a gente está vendo onde é que está o gargalo de processamento aqui, né? O gargalo de processamento não está no processamento a per se. O gargalo de processamento está na transferência dos dados entre a CPU e a FPGA. Essa FPGA aqui é uma FPGA que foi configurada para ser uma rede neural para fazer a assimilação de dados. Então, esse é um problema que a gente tem que enfrentar, é como é que a gente pode usar essa arquitetura de maneira mais eficiente. Aqui tem um problema tecnológico em que a gente tem que diminuir esse gargalo de transferência de dados entre a CPU e o coprocessador. O nosso coprocessador aqui é a FPGA. Então, esses são, digamos assim, um desafio da computação, da arquitetura de computadores, e tem o desafio dos algoritmos, que eu estou propondo aqui usar redes neurais artificiais. Implementar um filtro de Kalman por conjuntos, ou um método variacional, ou esse método variacional híbrido em FPGA, é um pesadelo. Enquanto que para redes neurais, a gente já tem a solução pronta. Mas ainda tem um problema tecnológico aqui para resolver em termos de arquitetura de computadores e otimizar essa transferência de dados. A melhor maneira é encapsular a FPGA e a CPU no mesmo chip e que os dois sistemas consigam enxergar a mesma memória e ter a mesma velocidade de acesso a essa memória. A gente está caminhando para isso. Mas esse trabalho aqui, que foi o doutorado da Sabrina, um dos resultados dela, isso mostra para onde é que a gente tem que caminhar no desenvolvimento da tecnologia. Ok, professor. Aí tem mais 3 perguntas aqui que também estão associadas, que é em relação a como que são processados esses modelos, né? Então, a Andresa Serra, que faz computação no IFSU de Minas, ela pergunta o seguinte: redes neurais costumam ter um alto custo computacional. Como vocês lidam com isso aí no INPE? Aí tem a Paula Laroca, que também nessa mesma linha, ela pergunta: é necessário o uso de supercomputadores para conseguir rodar esses modelos? E, por fim, aqui tem uma curiosidade do Márcio Teixeira, da Unicamp. Ele diz: para a previsão do tempo, o CPTEC tem supercomputadores próprios ou aluga espaço em servidores, tipo a AWS ou similares? Isso. Então tá. Bom, o CPTEC tem um supercomputador. Aqui tem até o site, né? De quem quiser conhecer o supercomputador do CPTEC, que é uma máquina da Cray, né? A Cray agora foi vendida, já não é mais Cray, é da HP. Trocou o dono da Cray, agora é a HP. E aqui vocês podem acessar aqui esse www.cptec.ib.br/supercomputador. Entrando nesse link aqui, a gente vai dar uma olhada como é que é o supercomputador do CPTEC, né? E o CPTEC realiza a sua previsão de tempo usando essa máquina aqui. É um supercomputador, né, da Cray. E em relação ao que ele está dizendo, a rede neural usa muito tempo de computação. Não. Se a gente relacionar com esses métodos aqui que estão sendo usados para assimilação de dados, o que eu estou mostrando é justamente ao contrário. A rede neural ela funciona como um brutal redutor de tempo de computação, de tempo de CPU, para fazer a assimilação de dados. Aqui, por exemplo, né, nesse método que é o modelo global, é muito parecido esse modelo da Universidade da Flórida, com o modelo global do CPTEC. Por que eu estou falando do modelo da Flórida? Bom, porque a Rosângela Sintra foi fazer o pós-doutorado dela com o Stephen Coke. O Stephen Coke é pesquisador lá do COAPS. O COAPS é um centro de oceano, de desenvolvimento e previsão para o oceano e atmosfera, né, da Universidade da Flórida. Então, isso aqui é parte do resultado do pós-doutorado da Rosângela Sintra, e fez doutorado aqui na computação aplicada, desenvolvendo técnicas de redes neurais para assimilação de dados. Olha aqui o exemplo.
O método, que está lá, o LET-KF, né? O método do filtro de Kalman por conjuntos demorou quase 27 horas. Enquanto que com redes neurais eu consigo o mesmo resultado em menos de meia hora. Ou seja, a rede neural é 55 vezes mais rápido do que aquilo que eu demoro quase 2 meses para fazer. Por exemplo, né, um processo de computação que demoraria quase 2 meses para mim resolver essa computação com o Low Ensemble Kalman Filter, eu consigo o mesmo resultado em menos de um dia. Essa é a ideia de ter 55 vezes mais rápido. É eu passar de, em vez de gerar computação um resultado a cada 2 meses, eu tenho um resultado por dia. Então, é um ganho brutal de eficiência computacional quando a gente aplica redes neurais nessa aplicação para assimilação de dados. Então, é exatamente o contrário. Eu estou propondo redes neurais para diminuir o custo computacional do processo de assimilação. Adriano, acho que o seu áudio está mutado. Ah, tá, desculpa. Tem uma pergunta aqui do Márcio Teixeira, da Unicamp. Ele fala o seguinte: o filtro de Kalman Tanks, aí ele manda aqui a referência do artigo, que é um ensemble de Kalman Filter não paramétrico. Poderia comentar sobre suas limitações? Bom, o filtro de Kalman, as limitações do filtro de Kalman são o custo computacional. Existem pesquisas para fazer isso, então tem lá um filtro de Kalman que é baseado em nós mesmos aqui, a gente usou, na hora de calcular o ganho de Kalman, a gente usou parte para calcular o ganho de Kalman, a gente usou redes neurais, que acelera um pouco o problema do filtro de Kalman. Mas o problema geral do filtro de Kalman, ele tem, digamos assim, um pecado original. O pecado original do filtro de Kalman é considerar que a gente está lidando com uma estatística gaussiana. Primeiro tem o problema do custo computacional. Esse é do ponto de vista de computação. Do ponto de vista teórico, o filtro de Kalman ele tem esse pecado original porque ele assume que a gente está trabalhando com estatística gaussiana. Essa é uma hipótese que como é que a gente garante isso na prática? Não garante, simplesmente a gente vai indo, né, e vai rezando para que o sistema dê certo. Às vezes, e quase sempre funciona, mas às vezes não funciona. É quando a gente deixa de fazer uma boa assimilação de dados. Em geral, isso é uma coisa interessante que aconteceu aqui, que a gente tem que investigar, que ainda do ponto de vista teórico, que é o seguinte: em geral, a rede neural consegue ter resultados melhores do que o filtro de Kalman. E alguém diz, poxa, mas a rede neural não foi treinada para emular o filtro de Kalman? Foi. Mas o que acontece é que existem padrões que a rede neural é capaz de capturar que o filtro de Kalman não consegue. Então, na média, a gente consegue um resultado um pouco melhor com redes neurais treinadas para executarem o que deveria ser o trabalho do filtro de Kalman. Filtro de Kalman, ou também o método variacional, o filtro de partículas, quase todos esses resultados que a gente obtém com redes neurais, em geral, são levemente superiores, né? Levemente superiores ao método que ele tem que emular. E o último resultado, né, é esse resultado do Vinícius, né? Deixa eu ver onde é que está o resultado do Vinícius. Aqui. Esse resultado do Vinícius, né? Então, vocês veem aqui que a rede neural, que é a rede neural de aprendizado profundo, né, de deep learning, que é essa linha azul aqui, ó. Essa linha azul é a que apresenta menor erro aqui na troposfera. Essa linha azul foi treinada para emular o método 3D, que é essa linha vermelha. Mas o erro da linha azul é menor do que a linha vermelha na média. Eu não consigo dar uma explicação muito certa. A verdade é o seguinte, que a rede consegue reconhecer, porque a gente vai colocar observações e a previsão, a análise feita pelo
pelo método, aqui no caso aqui o método tridivar, o método variacional tridimensional. E a rede consegue capturar algum padrão que escapa do método tradicional. Essa eu acho que é uma vantagem interessante que ainda precisa a gente dar uma olhada, né, aqui. E o que a gente está propondo, uma próxima pesquisa que a gente quer fazer, é usar redes neurais não supervisionadas. Todos os resultados que eu mostrei aqui na minha apresentação foram resultados com redes neurais supervisionadas. Isso está aberto aqui para quem quiser vir aqui conosco, trabalhar e entrar nesse esforço, que é algo que tem repercussão mundial, né? O mundo quer melhores métodos para assimilação de dados. Este é o desafio mundial para previsão numérica do tempo. E quem quiser entrar nesse esforço de pesquisa, bom, e trabalhar com redes neurais para assimilação de dados, para previsão de tempo e circulação oceânica, provavelmente não vai encontrar em nenhum outro lugar do mundo. É só no grupo aqui do INPE e da computação aplicada, que faz pós-graduação, que tem um grupo de pesquisa associado a essa pesquisa, a essa metodologia de assimilação de dados com redes neurais. Nós fomos pioneiros no mundo nisso. Ô, professor, agora só para finalizar, uma última pergunta aqui, que é da Irene Soares, que faz geoprocessamento na FATEC de Jacareí. Ela pergunta: inteligência artificial poderá substituir o meteorologista que analisa os dados meteorológicos? Muito boa pergunta. Isso aí foi a gente até levou na época que a Sandra Sandri, a colega aqui da computação, minha colega que agora se retirou, né? Se aposentou, não está mais aqui no laboratório, mas ela ainda continua, acho que como pesquisadora voluntária. Então, a ideia da Sandra, né, que a gente teve, era não substituir exatamente, mas, né, realizar parte daquele trabalho de interpretação de dados de previsão, né, que o previsor faz do boletim. Isso, parte do trabalho poderia ser automatizado. E a ideia era usar lógica fuzzy, né, sistemas fuzzy, sistemas nebulosos, para atacar esse tipo de problema e, de certa forma, começar um processo de automatização desses boletins meteorológicos, de prestar informações para a sociedade. Mas, no fundo, o ser humano, por enquanto, vai ter que dar a palavra final. Mesmo que a gente possa automatizar parte do processo de divulgação dos resultados da previsão, que isso eu acho que a gente já tem hoje tecnologia para fazer isso, por exemplo, e a gente pode usar, além da lógica fuzzy, pode usar uma outra lógica desenvolvida aqui por um pesquisador brasileiro, né, que é o professor Newton da Costa, até é um dos intelectuais brasileiros, né, de contribuição intelectual, científica, né, de maior repercussão no exterior. O jornal mais importante da Alemanha, que é o Der Spiegel, teve uma matéria sobre esse professor e o título da matéria dizia o seguinte, era: Newton está vivo e ele é brasileiro. Esse Newton que ele falava é o Newton da Costa, que inventou a lógica, desenvolveu a lógica paraconsistente. Isso dá também para a gente transformar em metodologia computacional, e a gente pode usar essa metodologia para tentar emular essa interpretação humana da previsão de tempo e divulgar esses resultados para a sociedade. Então, tem trabalho para fazer isso, e aqui a gente está de braços abertos para receber estudantes que queiram trabalhar nessa linha de pesquisa. Muito obrigado pela pergunta, muito obrigado a todos pelas perguntas que fizeram. Acho que as perguntas foram bem importantes, né? E serviu para dar um esclarecimento adicional aqui na minha palestra. Muito obrigado, professor. Com certeza contribuiu bastante. Eu que quero agradecer aí a oportunidade de divulgar essa pesquisa aí aqui no WorkCap, né? Porque mesmo às vezes é mais fácil a gente saber o que um outro pesquisador faz do outro lado do mundo
do que um pesquisador que está do outro lado da sala, né? Que às vezes a gente trabalha em aplicações diferentes ou metodologias diferentes e nem sabe o que as pessoas estão fazendo. Então, eu agradeço muito aí a oportunidade até para que os nossos colegas da CAP e fora da CAP possam saber um tipo de pesquisa que a gente faz aqui utilizando essa nova metodologia para assimilação de dados. Muito obrigado aí por todos por ter assistido e obrigado mais uma vez aí aos organizadores do workshop dos cursos de computação aplicada do INPE. Tenham todos aí um bom dia. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, então, estamos encerrando por aqui essa parte das apresentações da manhã e voltaremos à tarde, a partir das 1h30, com as 3 últimas palestras do dia, do nosso primeiro dia de evento aqui. Então, nós voltaremos aqui às 13h30.